A fabricação de ferro teve início na Anatólia, também conhecida como Ásia Menor, há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Os minérios de ferro eram encontrados em abundância na natureza. Atualmente, a maior quantidade de matéria-prima para a produção de aço é a sucata proveniente dos resíduos de fabricação industrial. A indústria siderúrgica é frequentemente considerada como indicador de progresso econômico, devido ao papel crucial desempenhado pelo aço na infraestrutura e no desenvolvimento econômico global. Em 1590, no interior de São Paulo, instalou-se a primeira siderúrgica nacional brasileira. Ela foi a fornecedora de ferramenta para o Brasil colônia e de armas durante a Guerra do Paraguai. Aplicações do aço. O aço pode ser aplicado em peças e chapas automobilísticas, elementos de máquinas, perfis estruturais e placas utilizadas na fabricação de tubos, construção civil, pontes, latas de folhas de Flandres. Ensaios mecânicos são procedimentos feitos com corpos de provas de um determinado material que é submetido a testes e cálculos para atender às normas técnicas mais comuns exigidas, elaboradas pela STM e ABNT. O objeto que será processado industrialmente é exposto a situações as quais simulam os esforços que ele sofreria em condições reais de uso, chegando à sua limitação. Seus resultados são de extrema importância técnica, pois determinam e permitem a avaliação das características necessárias e adequadas à sua função. Eles são classificados e divididos em dois grupos: os destrutivos, que inutilizam parcialmente ou completamente o corpo de prova, ou não destrutivos, que não comprometem a integridade do corpo de prova. Há também outros tipos de ensaios mecânicos, como a tração, que consiste em aplicar a um corpo de prova preparado uma carga uniaxial, provocando seu alongamento na direção paralela ao eixo de aplicação da carga. Nesse ensaio, são obtidos o diagrama tensão-deformação, a tensão de escoamento, a tensão de ruptura e a deformação pós-ruptura. Tem sua aplicação mais comum em peças de metais. No tipo dobramento, ocorre através da flexão do objeto de prova para evidenciar os defeitos de soldagem. No tipo de flexão, esses ensaios, a força é sempre aplicada na região média do corpo de prova e se distribui uniformemente pelo corpo. O tipo embutimento são ensaios que determinam a capacidade de estampagem de chapas. Os mais usados são Wettingen e Olsen, que são utilizados para apresentar os resultados materiais durante sua fabricação. O tipo torção, o corpo de prova sofre a ação de uma força no sentido de rotação, aplicada em sua extremidade solta sobre seu próprio eixo. Quando ultrapassado o limite de torção, o corpo rompe. Tipo dureza, consiste na aplicação de uma pressão com a ponta de penetração no corpo de prova, pelos métodos de risco, ressalto e penetração. Tipo fluência, é aplicada uma determinada força em um corpo de prova a uma determinada temperatura e é analisado seu comportamento durante o procedimento. Utiliza-se vários objetos, pois a duração do ensaio é a mesma que a vida útil do produto. Tipo fadiga, acompanhamento do comportamento do material do corpo de prova, submetidos por uma carga dinâmica durante repetidas vezes. Uma degradação do material que possa atingir a ruptura traduz-se continuamente em variações de propriedades mecânicas. E o tipo impacto, que consiste no teste de impacto de peça contra barreiras deformáveis ou indeformáveis. O processo de fabricação do aço é basicamente formado por minério de ferro, carvão e cal, podendo ser dividido em 4 etapas: preparação da carga, redução, refino e laminação. Na preparação da carga, a maior parte do minério de ferro é misturada usando-se a cal e finos de coque. O produto final é chamado de sinter, e o carvão é processado na coqueira, transformando-se em coque. Na redução, uma vez que as matérias-primas já foram preparadas, elas são carregadas para o alto forno. Oxigênio aquecido a uma temperatura de 1000 graus Celsius
é soprado pela parte de baixo do alto-forno, entrando em contato com o carvão e assim produzindo calor que funde a carga metálica e dá início ao processo de redução do minério de ferro em um metal líquido, o ferro gusa, que é uma liga de ferro e carbono com alto teor de carbono. No refino, as cearias a oxigênio ou elétricas são utilizadas para transformar o gusa líquido ou sólido e a sucata do ferro e aço em aço líquido. No refino, parte do carbono contido no gusa é removido junto com as impurezas e a maior parte do aço líquido é solidificada em equipamentos de lingotamento contínuo para produzir semi-acabados, lingotes e blocos. Na última etapa, a laminação, os semi-acabados, lingotes e blocos são processados por equipamentos chamados laminadores e transformados em uma grande variedade de produtos siderúrgicos, cuja nomenclatura depende de sua forma e/ou composição química. Classificado como metal de transição e localizado na família 8B, o ferro é o quarto elemento químico mais abundante na crosta terrestre, sendo que este elemento se encontra no núcleo da Terra juntamente com o níquel. O aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com percentagens que variam entre 0,08% e 2,11%. Distingue-se do ferro fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono entre 2,11% e 6,67%. A diferença fundamental entre ambos é que o aço, pela sua dutibilidade, é facilmente deformável por forja, laminação e extrusão, enquanto que uma peça em ferro fundido é fabricada pelo processo de fundição. Além dos componentes principais indicados, o aço incorpora outros elementos químicos, alguns prejudiciais, provenientes da sucata, do mineral ou do combustível empregado no processo de fabricação, como o enxofre e o fósforo. Em comparação a outras ligas, o aço destaca-se devido a seu baixo custo, uma vez que existem numerosas jazidas de minerais de ferro suficientemente ricas, puras e fáceis de explorar, além da possibilidade de reciclar a sucata. Os procedimentos de fabricação são relativamente simples e econômicos, e são chamados de aciaria. Os aços podem ser fabricados por processo de aciaria elétrica, onde se utiliza eletrodos. Apresentam uma interessante combinação de propriedades mecânicas que podem ser modificadas dentro de uma ampla faixa, variando-se os componentes da liga e as suas quantidades, mediante a aplicação de tratamentos. A sua plasticidade permite obter peças de formas geométricas complexas com relativa facilidade. A experiência acumulada na sua utilização permite realizar previsões de seu comportamento, reduzindo o custo de projetos e prazo de colocação no mercado. A sua influência no desenvolvimento humano foi tão importante que uma parte da história da humanidade foi denominada a Idade do Ferro. Assim, se tornou uma matéria-prima indispensável para a produção de eletrodomésticos, veículos, máquinas, equipamentos, produção de energia, na construção civil e na indústria em geral. O aço é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento brasileiro.